Os livros de história nos contam que as Américas estavam totalmente isoladas do resto do mundo, até a chegada de Colombo. Mas um cemitério no Peru acaba de destruir essa cronologia em milhões de pedaços. Arqueólogos que escavavam no deserto encontraram 300 crânios que desafiam todas as leis conhecidas da biologia humana. Descobertos em 2012, eles pesam 1 kg, 2 libras 25%, mais pesados que o crânio médio de um homem adulto. São pesados demais, grandes demais, e não possuem as placas ósseas, com as quais todos os seres humanos nascem. Os crânios alongados que encontramos em Paracus são tão complexos em forma e tamanho que é difícil acreditar que sejam resultado de qualquer tipo de deformação craniana ou deformação da cabeça. Mas a forma nem é a parte mais assustadora. Os resultados do teste de DNA acabaram de chegar do laboratório e revelam uma linhagem genética que não deveria estar presente na América do Sul há 3.000 anos. Isso não é apenas uma nova descoberta. É uma reescrita da espécie humana. Uma falha na evolução humana. Em 1928, o mundo da arqueologia foi revolucionado. Um arqueólogo peruano, chamado Júlio Tell, adentrou o árido deserto vermelho da península de Paracus e encontrou algo que se tornaria um pesadelo para os historiadores tradicionais. Sob a areia escaldante da crosta de sal, ele descobriu uma imensa cidade dos mortos. Não se tratava apenas de algumas sepulturas espalhadas na terra. Era uma necrópole complexa, uma cidade para a vida após a morte, repleta de mais de 300 múmias incrivelmente preservadas. As condições em Paracus são brutais. É um dos lugares mais secos da Terra. O vento uiva pelas dunas e o sol castiga o solo. Mas esse ambiente hostil funcionou como uma cápsula do tempo perfeita. O processo mumificou os corpos naturalmente, preservando o cabelo, pele, dentes e até mesmo órgãos internos, de uma forma que geralmente só acontece em um laboratório de alta tecnologia. Quando T removeu as camadas de tecido colorido e intrincado que cobriam os corpos, ele não encontrou rostos humanos comuns. Encontrou crânios que pareciam pertencer a uma espécie diferente. Eram enormes. Eles eram alongados, para trás imponentes, grandes e aterrorizantes. Alguns deles pareciam o xenomorfo dos filmes de ficção científica. Por décadas, as escolas e universidades tinham uma resposta simples. Chamavam isso de deformação craniana artificial. A história era que os pais pegavam seus bebês e amarravam suas cabeças moles com madeira, pano e corda para forçar o crânio a crescer. Supostamente, era uma declaração de moda, uma forma de demonstrar status social ou de se parecer com seus deuses. Sabemos que algumas culturas faziam isso. Os maias faziam isso. Os hunos faziam isso. Mas aqui está o problema. Essa explicação tem uma enorme falha gritante. Veja bem, você pode pegar um balão e apertá-lo. Você pode deixá-lo comprido e fino, mas não pode adicionar mais ar ao balão apenas apertando-o. O volume permanece o mesmo. As leis da física e da biologia dizem que se você imobilizar uma cabeça humana, apenas remodela o osso. Você não cria mais osso. Mas os crânios de Paraca quebram essa regra. Análises médicas recentes mostraram que alguns desses crânios têm um volume craniano até 25% maior do que um crânio humano padrão. E veja só, eles são até 60% mais pesados. Pense nisso por um segundo. Você não consegue aumentar o peso de um crânio em 60% apenas enrolando uma bandagem em volta dele. Você não consegue tornar o osso mais grosso e denso pressionando. Se você enfaixar a cabeça com muita força, o osso geralmente fica mais fino e quebradiço, porque você está restringindo o fluxo sanguíneo. Os crânios dos Paraca são o oposto. Eles são grossos robustos, incrivelmente fortes. Isso implica algo aterrador. Implica que o crescimento foi natural. Essas pessoas não eram deformadas. Elas nasceram assim. Foram geneticamente programadas para ter cabeças enormes, pesadas e alongadas. A estranheza fica ainda mais profunda quando você olha para o topo da cabeça. Toque o topo da sua própria cabeça. Você pode sentir uma linha percorrendo o centro. Essa é a sutura sagital. É o zíper irregular onde as duas placas do seu crânio se fundiram quando você era criança. Todo ser humano tem isso. É uma característica definidora da nossa espécie.
permite que o crânio se flexione durante o parto para que o bebê possa nascer. Mas, em muitos dos crânios de Paracca, essa linha desapareceu, está completamente ausente. Há apenas um capacete ósseo, sólido e liso. Não há rachadura, nem costura. Para um ser humano, nascer sem essa sutura é incrivelmente raro, e geralmente acarreta sérios problemas de saúde, muitas vezes levando à morte prematura. Mas aqui temos um verdadeiro cemitério de elites adultas saudáveis, que não possuem essa característica humana básica. Isso sugere que sua estrutura esquelética era fundamentalmente diferente da nossa. Isso levanta uma teoria ousada sobre o nascimento deles. Se não havia a sutura para permitir que o crânio se comprimisse como eles nasciam. Alguns pesquisadores sugeriram que o período de gestação, o tempo que o bebê passa no útero, poderia ter sido diferente, ou talvez a biologia da mãe fosse diferente. Estamos diante de uma biologia que não se encaixa no modelo padrão dos livros didáticos. E depois há o foramen magnum. Este é o orifício na base do crânio, onde a coluna vertebral se conecta. Em um ser humano normal, esse orifício fica próximo ao centro da base do crânio. Assim, a cabeça se equilibra sobre o pescoço. Em alguns crânios de Paracca, o forame magno está deslocado mais para trás. Isso é significativo. Significa que a posição da cabeça em relação ao pescoço era diferente. Significa que a coluna vertebral entrava no crânio em um ângulo diferente. Não é possível alterar a posição da coluna vertebral imobilizando a cabeça. E isso é determinado pela genética. Essa anomalia, por si só, prova que o enfaixamento da cabeça não pode ser a única explicação. O ambiente de Paracus preservou mais do que apenas ossos. Preservou também o cabelo. E o cabelo adiciona mais uma camada ao mistério que deixa os historiadores apreensivos. As populações nativas americanas possuem geneticamente cabelos grossos, pretos e lisos. Essa é uma característica que se mantém constante há milhares de anos em todo o continente. Mas quando os pesquisadores examinaram as múmias dos periquitos, encontraram pelos ondulados em tom ruivo acobreado. Alguns eram até loiro-avermelhados. Encontrar uma população de periquitos-rei de cabeça vermelha na costa do Peru é como encontrar um urso polar na selva amazônica. Não faz sentido no mapa. Cabelos ruivos são uma característica genética, geralmente associada ao norte da Europa, às Ilhas Britânicas ou a partes do Oriente Médio. Não é uma característica dos Andes. Essa anomalia visual grita que essas pessoas não eram daqui. Eram estrangeiros em uma terra estranha. E quanto mais os cientistas investigavam mais alienígenas, as características se tornavam não extraterrestres, mas estranhas à biologia humana conhecida. As órbitas oculares são maiores e mais rasas que o normal. As maçãs do rosto são robustas. Os céticos tentam ignorar o peso. Tentam ignorar a ausência de suturas. Eles continuam repetindo o discurso sobre o uso de faixas para formar a cabeça porque é a única resposta que tem. Mas as provas físicas estão lá no museu pesando 60% a mais do que deveriam. Não eram camponeses que deformavam seus filhos. Eram membros da família real. Eles eram o povo mais alto, mais forte e mais avançado da região. Eram venerados. E talvez fossem venerados porque se pareciam com os deuses que, segundo as lendas, vieram das estrelas. Mas para descobrir se eram deuses ou apenas monstros, tínhamos que quebrar o osso e decifrar o código em seu interior. Os resultados do laboratório estavam prestes a iniciar um incêndio que a academia não conseguiria apagar. Os estranhos ruivos. O formato do osso já era suficiente para começar uma briga, mas o DNA deveria resolver a questão. Os cientistas tradicionais estavam confiantes. Eles achavam que o teste provaria de uma vez por todas que se tratava apenas de indígenas locais, com um hábito cultural peculiar. Esperavam que o mapa genético fosse exatamente igual ao de todas as outras tribos antigas da América do Sul. Então as equipes de pesquisa começaram a trabalhar. Não era um trabalho feito de qualquer jeito. Sabiam que o mundo estava observando. Eles usaram trajes de proteção completos, luvas e máscaras para garantir que nenhum DNA moderno contaminasse as amostras. Eles não apenas tocaram no osso, eles perfuraram profundamente o crânio para obter o pó puro e intocado do núcleo. Eles coletaram amostras das raízes dos cabelos ruivos.
Eles coletaram dentes que nunca haviam sido expostos ao ar. Enviaram essas amostras para laboratórios de genética de ponta nos Estados Unidos e no Canadá. Os geneticistas não sabiam o que estavam testando. Receberam apenas as amostras e foram instruídos a procurar o DNA mitocondrial. Esse DNA é transmitido pela mãe e funciona como uma máquina do tempo, rastreando a ancestralidade até milhares de anos atrás. Quando os dados finalmente carregaram nas telas, os técnicos de laboratório ficaram confusos. Os resultados não faziam sentido. O DNA não correspondia às tribos locais. Não correspondia às pessoas que atravessaram a ponte terrestre do Estreito de Bering, vindas da Ásia, há 15 mil anos. Basicamente, o DNA parecia ter sido teletransportado do outro lado do planeta. Os resultados dos testes revelaram grupos Hapla. São como sobrenomes genéticos que pertencem à região do Cáucaso. Estamos falando da área entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Estamos falando do leste europeu e do Oriente Médio. Especificamente, eles encontraram o grupo Hapla U2I. Este é um marcador europeu. Encontraram o haplogrupo H, ele AU2. E em uma múmia peruana de 30 mil anos, é tecnicamente impossível segundo os livros de história. É como encontrar uma espada viking em um fóssil de dinossauro. Quebra completamente a cronologia. Os livros de história nos dizem que os oceanos eram muralhas gigantes. Dizem que ninguém cruzou o Atlântico até Colombo, ou talvez os vikings um pouco antes dele. Mas o DNA dos Paracas indica que os oceanos eram vias de navegação. Sugere que, há 3 mil anos, um grupo de pessoas do Oriente Médio, ou da Europa, embarcou em navios e navegou até a costa do Pacífico do Peru. Mas aqui está o ponto crucial. Não se tratava apenas de uma amostra. Eles testaram repetidamente. Os resultados continuavam apontando para o mesmo lugar. Algumas amostras mostraram ligações com pessoas do que hoje é a Ucrânia e a Crimeia. Outras apontavam para a antiga Pérsia. Isso desfez a teoria do Duzianismo. Essa teoria defende que a civilização não surgiu aleatoriamente em bolsões isolados. Ela sugere que uma cultura central se espalhou e disseminou o conhecimento pelo mundo todo. Imagine a cena. Uma frota de navios atraca na costa do Peru há 3 mil anos. E deles partem homens e mulheres altos. Eles têm pele clara, cabelos ruivos e cabeças enormes e alongadas. Possuem tecnologia nunca antes vista pelos habitantes locais. Sabem tecer tecidos complexos. Sabem construir canais de irrigação. Eles conheciam as estrelas. Para as tribos locais, essas pessoas pareceriam deuses. Seriam imediatamente coroadas governantes. Isso explica por que foram sepultados com tamanha riqueza. Explica por que se mantinham isolados e explica o incesto. Os dados genéticos sugerem que a elite Paracas era extremamente consanguínea. Eles se casaram com seus irmãos e irmãs. Por quê? Para manter a linhagem pura. Eles estavam tentando preservar suas características genéticas específicas, o cabelo ruivo, o cérebro grande, a estatura imponente. Sabiam que eram diferentes e não queriam diluir seu sangue real com o da população local. O mais curioso é que isso também se relaciona ao tipo sanguíneo. A maioria das populações nativas americanas possui sangue tipo O. É uma consistência de quase 100%. Mas as múmias de Paracas, muitas delas, apresentavam sangue tipo A e B. E alguns pesquisadores afirmam ter encontrado sangue RH negativo. O RH negativo é o tipo sanguíneo mais misterioso da Terra. É raro. Não é fácil cloná-lo. E existem teorias mirabolantes de que o sangue RH negativo está ligado às linhagens dos observadores ou às antigas famílias reais do Velho Mundo. Encontrar esse raro tipo sanguíneo europeu/oriental nas Américas Antigas é a prova definitiva. Os céticos tentaram dizer: é só contaminação. Os cientistas devem ter espirrado no osso. Mas os laboratórios descartaram essa hipótese. A sequência era completa demais. Era DNA, a antiga não contaminação moderna. Isso cria um enorme problema para a teoria isolacionista da história. Nos força a perguntar como eles chegaram lá. Há 3 mil anos, a tecnologia para atravessar o Atlântico supostamente não existia. Mas e se isso tivesse acontecido? E se tivéssemos subestimado os antigos? Sabemos que os fenícios eram exímios navegadores.
Sabemos que os egípcios possuíam enormes barcaças. Será possível que uma frota tenha se perdido? Ou teria sido uma missão deliberada? A presença de DNA do Oriente Médio no Peru também explica algumas das peculiaridades linguísticas da região. Existem palavras nas línguas indígenas locais que soam suspeitosamente como o antigo sambriano. Há estilos de entalhe que parecem pertencer à Babilônia. Estamos diante de uma migração que a história esqueceu. Um grupo de refugiados fugindo de algo no Velho Mundo e estabelecendo um novo reino no Novo Mundo. Mas de onde eles vieram originalmente, o DNA aponta para o Mar Negro, mas as lendas apontam para outro lugar. Um lugar que não existe mais nos mapas. A resposta pode estar no meio do oceano. Sobreviventes do cataclismo. Quem eram essas pessoas de verdade? O DNA nos diz por onde seus ancestrais passaram, mas não nos diz quem eles eram. Para entender os Paracas, precisamos adentrar o território selvagem. Precisamos falar das lendas que todas as culturas da Terra compartilham, mas que a ciência ignora. Precisamos falar sobre o Grande Dilúvio. Quase todas as culturas antigas da Bíblia, as tábuas sumerianas e as lendas incas, contam a mesma história. Há milhares de anos existiu uma enorme civilização global. Era avançada, era poderosa e foi destruída pela água. A teoria alternativa aqui é que o povo Paracas não era apenas composto por marinheiros ucranianos aleatórios. Eram refugiados. Eram sobreviventes de um continente perdido, possivelmente Atlântida, ou o continente do Pacífico, conhecido como Mu, quando sua terra natal foi destruída por um cataclismo. Talvez o impacto de um cometa que derreteu as calotas polares. Os sobreviventes de elite embarcaram em seus navios e se dispersaram para os lugares mais altos da Terra. Foram para as montanhas do Peru. Foram para o Planalto de Gizé, no Egito. Foram para as terras altas do México. Isso explica por que vemos as mesmas características em todos esses lugares. No Egito, observe as estátuas de Akhenaten e sua família. Elas têm os mesmos crânios alongados. Eles têm corpos igualmente estranhos. Em Malta, arqueólogos encontraram milhares de crânios alongados nos templos subterrâneos dos hipogéus. Será coincidência que os reis Sol do Egito e os reis Sol do Peru tivessem a mesma aparência? Será coincidência que ambas as culturas tenham construído pirâmides e mumificado seus mortos? Os céticos dizem que os humanos simplesmente fizeram as mesmas coisas, mas o DNA diz o contrário. O DNA indica que esses grupos estavam conectados. Isso se relaciona com a lenda de Viracocha, na América do Sul. Os incas contavam que muito antes de sua chegada, uma raça de deuses brancos caminhava pela terra. Eles eram altos barbudos e tinham pele branca. Construíram os enormes megalitos de pedra, que ainda hoje não conseguimos entender como mover. Ensinaram o povo a cultivar a terra e a viver da melhor forma possível. E então eles entraram no oceano e desapareceram. As múmias de Paricus se encaixam perfeitamente nessa descrição. Elas são a evidência física da Viocha. Mas existe uma teoria mais sombria, a teoria dos observadores. Textos antigos como o Livro de Enoque falam sobre os observadores anjos, ou seres avançados que desceram e se uniram a mulheres humanas. Seus filhos eram chamados de Nephilims. Eles eram gigantes. Eles eram inteligentes e eram considerados aberrações. A Bíblia diz que havia gigantes na Terra naquela época. Os crânios de Parca são enormes. Os esqueletos encontrados na região são frequentemente muito mais altos do que a média da população local daquele período. Alguns pesquisadores acreditam que a cabeça alongada não era apenas uma escolha estética, mas uma característica biológica dessa raça híbrida, os Nephilims. Talvez a sutura sagital esteja ausente, porque eles não são totalmente humanos, da maneira como definimos um ser humano. Talvez o excesso de peso de 60% se deva ao fato de a densidade óssea deles ser projetada para um corpo muito mais forte. Se você observar a cultura Paracus, verá que eles eram obcecados pela cabeça. Representavam seus deuses com cabeças enormes. Realizavam cirurgias na cabeça. Era o centro do seu poder. A teoria é que, à medida que esses semideuses se reproduziam com a população humana local,
As características genéticas começaram a desaparecer. As cabeças diminuíram. Lexi. A altura reduziu os cabelos ruivos. Escureceram. Então, para manter a parânia da aparência dos deuses, os humanos comuns começaram a prender a cabeça de seus bebês. Esta é uma distinção crucial. Os paracas da realeza nasciam com cabeças alongadas. O povo comum prendia a cabeça para se parecer com a realeza. Isso gerou uma confusão que ainda intriga os arqueólogos até hoje. Eles encontram um crânio amarrado e dizem: viram, é tudo falso. Mas ignoram os enormes crânios naturais que inspiraram essa tendência, em primeiro lugar. E vejam só, a cronologia bate certo. A cultura paracas desaparece justamente na mesma época em que outras lendas de gigantes chegam ao fim nas Américas. Existem as lendas. Paut, em Nevada, sobre o Sitka, uma raça de gigantes ruivos que viviam na caverna Lovelock. Os nativos travaram uma guerra contra eles e os exterminaram. Quando encontraram os crânios na caverna Lovelock, eles eram enormes. Mas esses crânios desapareceram dos museus locais. Paracus talvez tenha sido o último bastião dessa antiga e singular raça. Eles estavam entrincheirados em uma península deserta, cercados por inimigos que protegiam sua linhagem e seus segredos. Eram os últimos grandes senhores de um mundo que havia sido varrido do mapa. A ideia de uma ancestralidade perdida explica a lacuna tecnológica. Explica por que as estruturas mais antigas do Peru são as mais avançadas. O trabalho em pedra em sítios como Machu Picchu e Saxhuand é impressionante. As pedras se encaixam com tanta perfeição que não é possível passar uma folha de papel entre elas. Não conseguimos fazer isso hoje em dia com cortadores a laser. A história tradicional diz que os incas construíram essas paredes com martelos de pedra. Mas os próprios incas diziam: não fomos nós. Os gigantes as construíram. Por que não os ouvimos? O povo paracus, com seus cérebros maiores e genética avançada, poderia ter sido o arquiteto, ou pelo menos o guardião, dessa tecnologia ancestral. Eles eram os guardiões da chama. Mas, apesar de suas vantagens genéticas, eram vulneráveis. Eram poucos em número. E à medida que o clima mudava e os recursos se tornavam escassos, os humanos comuns ao seu redor começaram a ficar inquietos. Os deuses estavam perdendo seu poder e as coisas que podiam fazer com as mãos eram tão impossíveis quanto as que podiam fazer com a cabeça. Curando o incurável. Não podemos falar do povo paracas sem mencionar o que eles eram capazes de fazer. Se fossem apenas uma tribo primitiva do deserto, deveriam estar lutando para encontrar água e sobreviver. Em vez disso, criavam arte e remédios que hoje teríamos dificuldade em reproduzir. Falemos dos tecidos. Os manéis. Paracas são considerados os tecidos mais finos já criados na história da humanidade. E isso não é exagero. Especialistas modernos em têxteis analisaram esses tecidos. Elas têm 3.000 anos, mas as cores estão tão vibrantes quanto no dia em que foram tingidas. Foram usadas 190 tonalidades diferentes de cores. 190. A maioria das culturas antigas utilizava 5 ou 6 corantes naturais. O químico de Paracas sabia como misturar fórmulas complexas para criar tons específicos de turquesa índigo e carmesim que resistem ao desbotamento por milênios. Mas o mais impressionante é a densidade dos fios. Alguns desses tecidos têm uma densidade de 500 a 600 fios por polegada. Para efeito de comparação, seus lençóis de luxo de alta qualidade hoje em dia podem ter 300 fios por polegada. Para tecer algo tão fino é necessário um microscópio. Você precisa de lentes. Será que o povo de Paracus tinha lupas? Não há registros disso. Mas o tecido prova que eles possuíam algum tipo de lente. Não é possível tecer um fio tão fino a olho nu sem cometer erros. Mesmo assim, os padrões são impecáveis. A tecelagem é tão complexa que se assemelha a um código de computador. É repleta de padrões geométricos e criaturas que lembram dinossauros alienígenas e bestas híbridas. Alguns teóricos acreditam que os tecidos são um registro histórico, uma biblioteca escrita em fios, pois não utilizavam papel. Eles vestiam sua história. Mas a demonstração mais surpreendente de sua inteligência não estava em suas roupas. Era a cirurgia deles.
O povo Paracas era mestre na trepanação. Trata-se do ato de abrir um buraco no crânio humano. Na maior parte do mundo antigo, se alguém tivesse um buraco perfurado na cabeça, morria. Infecção choque ou danos cerebrais matavam instantaneamente. Mas em Paracas, encontramos centenas de crânios com esses buracos. E aqui está o detalhe curioso. O osso está cicatrizado. Isso significa que os pacientes sobreviveram. Eles viveram por anos após a cirurgia. A taxa de sobrevivência em Paracas foi superior a 60% ou 70%. Essa taxa é superior à taxa de sobrevivência para cirurgias cranianas durante a Guerra Civil Americana, que ocorreu milhares de anos depois. Eles realizavam neurocirurgias com sucesso no deserto, sem antibióticos, sem eletricidade e sem instrumentos de aço. Utilizavam obsidiana, um vidro vulcânico, mais afiado do que qualquer bisturi cirúrgico moderno. A obsidiana corta a nível molecular. O corte é mais limpo do que o de um laser. Provavelmente usavam folhas de coca e tabaco selvagem como anestésico. Entendiam de antissépticos, provavelmente utilizando plantas locais com propriedades antibióticas. Mas por que faziam tantas incisões em cabeças? A ciência convencional diz que era para tratar ferimentos de guerra. Se alguém fosse atingido por um porrete, era preciso remover os fragmentos ósseos. Isso faz sentido para alguns casos, mas muitas das trepanações estão no topo da cabeça, onde normalmente não se é atingido por um porrete. E muitas delas estão em crânios alongados, típicos da elite. Eis uma teoria ousada. Eles não estavam apenas tratando ferimentos. Eles estavam tentando desbloquear o cérebro. A glândula pineal, frequentemente chamada de terceiro olho, está localizada profundamente no cérebro. Algumas teorias esotéricas sugerem que o formato alongado do crânio exerce pressão sobre a glândula pineal, ativando estados superiores de consciência ou habilidades psíquicas. A cirurgia foi uma tentativa de aliviar a pressão, ou um ritual para estimular o cérebro. Alguns dos orifícios foram cobertos com placas de ouro ou prata triturada. Eles inseriam metal na cabeça para substituir o osso. Isso soa como tecnologia cyberpunk, mas acontecia 1000 anos antes de Cristo. O fato de conseguirem manter alguém vivo com o cérebro exposto em um ambiente empoeirado sugere que entendiam de germes, entendiam de esterilização, de onde eles obtiveram esse conhecimento médico. Isso nos leva de volta ao mistério do crânio da criança estelar. Outro crânio anômalo famoso encontrado no México que apresenta sinais de manipulação genética. Estaríamos diante de uma linhagem de seres geneticamente diferentes e com conhecimentos médicos avançados. E não se tratava apenas de biologia. O povo de Paracus possuía sistemas avançados de irrigação. Transformaram o deserto de sal em um jardim. Seu conhecimento de astronomia rivalizava com o dos egípcios. Esse alto nível de ciência reforça a ideia de que eles não inventaram tudo isso do zero. Eles trouxeram esse conhecimento consigo. Se você é um refugiado de uma civilização avançada destruída como Atlântida, você leva consigo seus médicos, seus engenheiros e seus cientistas. Você recomeça sua civilização em um novo lugar usando o conhecimento que salvou. A cultura, Paracas, aparece no registro arqueológico quase totalmente formada. Não há um longo período de primitivismo. Eles simplesmente surgem. Têm cabeças alongadas. Produzem tecidos incríveis e realizam cirurgias cerebrais. Este é o padrão da colonização, não da evolução. Mas apesar de seus cérebros grandes e suas placas de metal, eles não poderiam durar para sempre. O mundo ao seu redor estava mudando. As tribos locais, os Nazca, estavam se fortalecendo. O clima estava piorando. Uma guerra estava chegando. Uma guerra entre os deuses e os homens. E olhando para os esqueletos, foi um fim brutal. Eles foram caçados até o último homem. A mudança de paradigma. Então, vamos lá. Você pode estar se perguntando se tudo isso é verdade. Por que não está nos noticiários? Porque os professores de história não estão reescrevendo os livros didáticos. Por que isso não está na capa da National Geographic? A resposta é simples. Medo e a proteção do status quo. A academia é uma torre construída sobre blocos específicos. Um desses blocos é a cronologia da migração humana. Se você remover o bloco que diz que ninguém cruzou o oceano antes de Colombo, toda a torre fica instável.
Se você remover o bloco que diz que não existem espécies humanas desconhecidas, a torre desmorona. Os professores constroem suas carreiras inteiras com base nessas teorias. Bolsas de pesquisa, financiamento, estabilidade no emprego, tudo depende de manter a narrativa coerente. Se admitirem que o DNA dos Paraka é real, terão que admitir que estiveram errados por 50 anos. Terão que admitir que os mitos sobre gigantes e deuses brancos podem ser coisa do passado. É mais seguro ignorar as evidências. É mais seguro trancar os crânios em uma sala nos fundos de um museu e rotulá-los como de crianças deformadas do que exibi-los e responder às perguntas difíceis. Há histórias rumores persistentes de que grandes instituições como o Smithsonian coletaram esqueletos gigantes de montes arqueológicos por toda a América do Norte e os perderam. Elas varrem as anomalias para debaixo do tapete para manter a narrativa limpa. Existem recortes de jornais dos anos 1800 e início dos anos 1900, descrevendo esqueletos encontrados nos EUA com 2 metros de altura e fileiras duplas de dentes. Onde estão agora desapareceram. Paracus é o único lugar onde as evidências escaparam, pois ficava em um deserto remoto no Peru, fora do controle dos principais responsáveis pela preservação da informação. A descoberta foi feita por um arqueólogo peruano, local, não por uma instituição ocidental. Mas mesmo agora, há resistência. Quando os resultados do DNA foram divulgados, a grande mídia os ignorou. Chamaram de pseudociência. Atacaram os pesquisadores em vez de analisar os dados. Analisamos o peso dos ossos, as suturas ausentes e o DNA impossível. E nada disso coincide com a versão oficial. Você acha que o povo Paracas era sobrevivente de uma civilização perdida, como a Atlântida? Ou a ciência está escondendo algo ainda maior? Compartilhe sua teoria nos comentários abaixo. Se quiser continuar aprofundando seus conhecimentos, clique no botão gostei e inscreva-se no canal.